Continuando a segunda parte do protocolo dos aparelhos ortodônticos e ortopédicos que a gente mais utiliza na clínica de odonto da Unesc. Então, nós temos um aparelho, a grade palatina. Ela é muito utilizada para correção de mordida aberta anterior. Nós gostamos muito deste modelo, que é cimentado, é fixo, mas pode ser feito também numa plaquinha móvel, tá? Eu gosto muito mais da fixa porque a gente não depende tanto da colaboração do paciente. Então, a função da grade palatina, ela tem uma função passiva, que ela só vai o quê? Impedir que a língua fique posicionada entre os incisivos superiores e inferiores. Então, ela só vai fazer o impedimento, né, da interposição lingual, deixando esses incisivos livres para procurarem o contato um com o outro. Então, aqui a função da grade eu já conversei anteriormente no outro slide com vocês. E a gente vai olhar agora, vai falar um pouco sobre etiologia. Quando ela é genética, né, quando ela é esquelética, é a mais difícil de a gente tratar. E, geralmente a mordida esquelética, se ela for muito severa, aí o tratamento é geralmente ortocirúrgico. Respirador bucal acaba produzindo uma mordida aberta, por quê? Porque ele interfere na posição da língua. Normalmente, quando nós estamos respirando, em estado de não estamos falando, a nossa língua ela fica em contato com o palato, certo? O paciente, para conseguir respirar, ele abre a boca, a língua se abaixa para o ar poder entrar. Então, baixando a língua e abrindo a boca, né, acaba ocorrendo o quê? Os molares posteriores não ficam em contato. Então, nós temos o quê? A extrusão dos molares posteriores produzindo a mordida aberta anterior. Os hábitos também de sucção de dedo e uso da chupeta, né, que interpõe-se entre os incisivos inferiores e superiores e impede a erupção normal deles, produzindo a mordida aberta. E também uma das causas da mordida aberta, porque a criança às vezes acaba se utilizando, necessitando da chupeta, é porque se ela não fizer o aleitamento materno exclusivo, porque com o aleitamento materno exclusivo, essa criança ela fadiga, ela cansa aquela musculatura peribucal e geralmente ela não vai querer o bico. Claro que existem casos e casos, tá? Mas o aleitamento materno é muito importante e as crianças com o aleitamento materno, elas não necessitam de chupeta, a chupeta tem um fator muito psicológico, emocional, de quando a criança está chorando, de dar o biquinho para ver se acalma, é algo que já está incorporado, né, pelas pessoas. Eu tive vários sobrinhos. Cada sobrinho é muito diferente um do outro. E os meus mais novos agora, meu irmão teve o Lucas e a Lara. O Lucas hoje já está com 5, 6 anos. E o Lucas, ele fez aleitamento materno exclusivo por um longo período, quase até 1 ano de idade. Só não fez mais porque ele já não queria mais, ele queria começar a comer outras coisinhas, assim. Mas a mãe, assim, estava sempre disposta a fazer o aleitamento materno. E ele foi uma criança que eu lembro que quando ele chorava, às vezes a gente tentava dar o biquinho, não, ele nunca pegou a chupeta. Já a segunda já veio, diferente do Lucas, ela mamava, mas eu não sei se ela se cansava muito, qual era o problema dela, mas o que ela mamava não era suficiente, ela teve que começar a fazer ela teve que fazer a complementação com leite artificial, né? Então a Lara já usa o biquinho e ainda tá com 2 anos e tá usando o bico ainda. Agora é o trabalho que a gente vai ter que fazer para ela largar da chupeta. Então a gente entende que cada caso é um caso, mas quando se consegue fazer o aleitamento materno exclusivo, as chances dessa criança
querer necessitar do bico são bem menores. Como que a gente faz a cimentação? É só com ionômero de vidro, né? Você vai fazer a mesma coisa. É muito difícil cimentar um arco lingual de Nance, porque a gente tem a língua e a gente tem que colocar rodetes de algodão na parte vestibular e na parte lingual, dos dois lados. Então é muito difícil essa manobra, tá? Mesmo para gente, que já eu e a professora Ana, que já temos mais experiência, é um trabalho que tem que ser feito a 4 mãos, tá? Então tem que ser muito rápido, até em 6 mãos é melhor, porque espátula, coloca o ionômero enquanto a gente prepara para o paciente receber esse arco lingual. A gente deve estar colocando os roletes de algodão por vestibular, esses são tranquilos. Agora, na lingual, tem que usar o sugador, então, usar o sugador de um lado para segurar o rolete de algodão, e no lado quem está operando, usar uma pinça, alguma coisa para ficar segurando o outro rolete de algodão por lingual. É bastante difícil, é muito fácil de contaminar um pouco com saliva. Então tem que ser trabalhado a 4 mãos, tá? Até quando que a gente utiliza a grade palatina? A gente utiliza até a obtenção daquele trespasse vertical positivo, lembra? Pode ser 2, 3 milímetros, eu gosto muito de falar em porcentagem, né? 20 a 30%, 1/3. Então, somente depois que a gente atingir esse trespasse, é que aí sim a gente vai conter, e essa contenção ainda tem que levar 6 meses, depois que a gente atinge o objetivo. Então, a grade palatina, ela é um aparelho que nós utilizamos por um longo período, tá? Geralmente 1 ano e meio, 2 anos, às vezes até mais um pouquinho. Depende muito do tamanho da mordida aberta, colaboração também do paciente. Lógico que eu acho que eu esqueci de falar, mas a grade palatina também ajuda como a criança a perder o hábito, né, do dedo ou da chupeta. Mas tem criança que às vezes, inclusive, ainda consegue chupar o dedo com a grade palatina, tá? Um outro aparelho que a gente utiliza bastante é o arco lingual de Nance. Ele tem várias indicações. Essa primeira indicação é quando como mantenedor de espaço, quando a gente perde um dente descido e a gente não quer que o primeiro molar permanente mesialize, então a gente coloca esse arquinho lingual para manter o espaço. Nós temos também, quando a gente tem apinhamento nos incisivos inferiores, a gente pode utilizar o arco lingual, porque lembra, a gente tem o leeway space, o espaço livre de Nance, tá? Acho que nessa primeira figura aqui da esquerda vocês conseguem entender perfeitamente o que, temos mais ou menos ali, 1 milímetrozinho na mesial daquele premolar, onde está a setinha a vermelha, né, tanto na mesial quanto na distal. Isso é o espaço livre de Nance, tá? E esse espaço, se nós colocarmos aqui, um arco lingual, a gente consegue diluir esse apinhamento. Nessa outra figura aqui, da inferior à direita, esse apinhamento é maior, lógico, do que o da esquerda, mas a gente vai conseguir diluir um pouco desse apinhamento. Vai ser o suficiente? Provavelmente não. Provavelmente depois tem que se trabalhar com a ortodontia fixa. Mas por que não usar? Só que se a gente deixar perder esse leeway space para diluir esse apinhamento anterior e inferior, vai ser muito mais difícil, vai ser às custas de muita vestibularização de incisivos, e às vezes a gente não consegue vestibularizar, eles já estão muito vestibularizados, a gente tem que avaliar esse periodonto também, essa gengiva, se ela é muito fina, a vestibularização acaba ajudando a produzir as recessões, né? Ou, às vezes, se a gente não pode vestibularizar, a gente vai ter que trabalhar com desgaste, né, mesial e distal aqui desde de canino a canino. Então, o que a gente puder utilizar do leeway space, do espaço livre de Nance, é bem interessante. E aí, outra indicação também é para vestibularização, quando os molares inferiores estão muito lingualizados, para a gente produzir essa vestibularização. A gente pode dar um torquezinho, tá? Inclinar o aparelho na região ali da banda para vestibular, e às vezes tem que se fazer essas ativações várias vezes, porque esses molares estão bem lingualizados, então tu não faz tudo de uma vez, porque senão vai
traduzir em dor e pode traduzir em reabsorção também da raiz. Isso não é feito em uma única ativação, tá? Cimentação, mesma coisa, a cimentação com ionômero de vidro, e a gente deve deixar até, por exemplo, ou o apinhamento diluir, ou o espaço livre de Nance já ter sido utilizado para a diluição do apinhamento dos incisivos. O que acontece com aquele espaço livre de Nance ali na mesial e na distal? Se a gente deixar o arco lingual, os dentes ali anteriores e inferiores, eles vão começar a tendência de eles irem para onde tem espaço. Então, eles mesmos vão procurando, né, vão começando a distalizar um pouco mais, tá? Nós temos também o lip bumper, ou a placa lábio-ativa. Ela serve muito ancoragem. Ancoragem significa manter aquele dente naquela posição, vem de âncora mesmo, né? Quando o navio atraca e lança a sua âncora, né? Ele quer manter o navio naquela posição. Então, esse termo é um termo muito utilizado na ortodontia. Então, por exemplo, quando você quer ancorar, né, manter essa distância, manter o molar naquela posição. Quando você quer recuperar espaço através da vestibularização dos incisivos, essa eu acho que é uma opção, acontece muito. Distalização dos molares inferiores, gente, é mais complicado, tá? Claro que assim, se a gente afasta esse escudo aqui na região anterior, faz com que o lábio fique batendo nesse escudo e provoque essa força na distal, para distalizar os molares, mas é muito pequena essa força, tá? Eu acredito que acontece muito mais a vestibularização dos incisivos inferiores. Então, quando a gente tem um apinhamento e a gente pode vestibularizar, o caso permite que a gente vestibularize, o dente está numa boa posição, ele pode ser mais vestibularizado, tá? Esse periodonto está bom, eu posso vestibularizar mais esse meu incisivo. Como eu devo posicionar esse escudo? Vocês estão vendo aquele escudo verde ali? Eu devo posicioná-lo de forma que ele, um pouco mais, bem no meio dos incisivos, de forma que ele afaste o lábio, então o lábio não vai estar mais pressionando, porque quem mantém a posição dos incisivos é a pressão da língua e do lábio, certo? Então, eu afastando esse meu lábio inferior, eu permito deixar livre somente a ação da língua sobre eles, causando esse movimento de vestibularização. Então, quando a gente quer vestibularização dos incisivos inferiores ou impedir sucção de lábio inferior, a gente deixa esse escudo mais acima. Quando eu quero alguma distalização ou uma ancoragem, né, do meu molar inferior, o que eu faço? Eu coloco esse escudo bem para baixo, né, bem próximo ali à região de fundo de sulco. Por quê? Eu permito, né, eu permito manter a posição dos meus incisivos, porque daí o meu lábio vai encostar no incisivo inferior, mas a força do meu lábio vai produzir uma força de distalização ou pelo menos de ancoragem, de manter aquele molar naquela posição. As indicações aqui, quando a gente quer diluir apinhamento por vestibularização dos meus incisivos inferiores, então eu coloco meu escudo um pouquinho mais para cima para afastar o meu lábio para a língua vestibularizar. Funciona muito bem, tá? E quando eu quero também, eu acho que muito importante para aquele paciente que é, sucção, que faz a sucção de lábio. Olha a interposição nessas fotos dessa menina, olha a interposição nas fotos iniciais, que são as da esquerda. Olha a interposição, a sucção desse lábio inferior. Acaba produzindo um overjet bastante acentuado. Essa menina foi tratada com lip bumper, mas ela também, se vocês olharem agora na foto da direita, ela tem banda também no molar superior. Então, ela foi tratada não só com lip bumper para ajudar a sucção e o reposicionamento, porque com a sucção de lábio, o que faz com os incisivos inferiores? Faz com que eles inclinem para a lingual, tá? Então, houve a liberação desses incisivos para vestibularizarem um pouco mais e foi utilizado também o A e B. Então, se vocês verificarem, os incisivos superiores não parecem mais tão vestibularizados, tá?